Vamos lá, vamos falar um pouquinho de soluções e sistema tampão. Para revisão de bioquímica. Olha só, solução, conceito de solução, né? Solução é uma mistura onde envolve um soluto e um solvente. O solvente, considerado solvente universal, é a água. Conceito importante de você anotar aí, que polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Então, coisas, por exemplo, que a gente dissolve em óleo, não vão dissolver em água. Coisas que dissolvem em água não vão dissolver em óleo. Soluções homogêneas, soluções que apresentam uma única fase. Única fase. Soluções heterogêneas, duas ou mais fases. Exemplo clássico: soro fisiológico. Soro fisiológico, cloreto de sódio, dissolvido em água, né? Numa proporção. Mas a gente só enxerga como se fosse água. Enxerga aquela substância transparente ali, uma coisa só. Uma solução homogênea. Mas se você colocar óleo na água, você pode balançar, pode fazer o que você quiser. Eles não vão se misturar. É uma solução, mas é uma solução que apresenta duas fases. É uma solução heterogênea. Se eu colocasse areia nessa mistura aí, era uma solução heterogênea de três fases. Eu ia conseguir observar no copo perfeitamente o óleo por cima, a água no meio e a areia por baixo, porque eles iriam se separar por questão da densidade. Então, a solução, uma mistura de duas ou mais substâncias, como eu falei, pode ser completamente uniforme, pode ser separada, ser heterogênea, mais de uma fase, né? Essa importância aí, essa diferença, ela é extremamente importante. Pensa no nosso corpo, pensa na célula, na membrana plasmática. Ela tem uma bicamada lipoproteica. Essa bicamada, ela permite a passagem de coisas que são solúveis em óleo, ou seja, são hidrofóbicas, têm fobia à água, impede a passagem de coisas hidrofílicas, não passa pela membrana. O porquê disso? Para manter um equilíbrio entre a quantidade de água fora da célula e a quantidade de água dentro da célula. Se não tivesse essa membrana, a água passaria livremente e às vezes ou ia deixar a célula super inchada ou deixar a célula murcha, né? Sem água. Então, para manter esse equilíbrio, a água, para ultrapassar essa membrana, ela precisa de um carreador, que são as aquaporinas, que são proteínas transmembrana, que atravessam o meio extracelular para o meio intracelular. Beleza? Então, esse conceito aí de solução é importantíssimo para o nosso corpo. A diluição de um remédio, a diluição de um soro para reidratação e por aí vai. Dito isso, as soluções, né, são unidades. Para cada tipo de solução tem uma unidade. E aí a gente tem que conhecer um pouco as unidades, principalmente essas mais utilizadas, para fazer a dosagem de um soro, diluir um remédio. Eu tenho um remédio com uma dosagem. Eu vou precisar adaptar essa dose. Como eu vou adaptar essa dose? Então, esses conceitos de solução mais básicos, a gente tem que ter eles em mente, bem organizados. E aí, a unidade, ela fala para a gente o que está acontecendo. Olha só, eu tenho, por exemplo, essa unidade aqui, massa por volume. Eu tenho, então, uma unidade de massa. Massa, quando a gente fala massa, a gente fala de peso daquilo que a gente coloca numa balança por um volume. Volume, se eu estou falando de uma solução, então é um volume do líquido. Volume a gente expressa em litros, em mililitros, decilitros, né? Então nós estamos falando de uma massa, uma coisa que eu peso na balança por um volume.
Então, normalmente a gente vai ver gramas por litro ou miligramas por mililitro, ml. Eu tenho a solução que considera massa em massa. Uma massa de soluto diluído numa massa de solvente. Para isso eu posso ter grama em grama ou miligrama em quilograma. Vai depender da quantidade de soluto e de solvente que eu vou usar. Certa unidade vai ser mais adequada, mas podem ser convertidas umas nas outras, né? Então, olha, presta atenção no que está falando, em qual unidade que está te pedindo para trabalhar, né? Então, assim, antes de olhar valores, olhar números, pensar na dificuldade da conta, olha a unidade que está se fazendo. Outra coisa, quando for fazer conta, utilize na conta as unidades. Não tire e faça a conta só com os números. Se você coloca um número acompanhado da unidade na conta, o resultado sai sem problema nenhum. Não dá dor de cabeça para sair o resultado, né? Outra unidade que nós temos, volume por volume. Nós aqui não temos massa por massa, aqui nós temos volume por volume. Quantos ml, quantos litros, quantos decilitros de um soluto eu tenho diluído em qual volume de solvente? Normalmente é usado ml em litro. Muito mais solvente do que soluto. Nós temos aqui um exemplo clássico. Soro fisiológico, cloreto de sódio, a 0,9%. O que é isso? Eu tenho massa e volume. O que está me falando aqui? Está falando que eu tenho 0,9 unidades de alguma coisa em 100 unidades de outra coisa. Se eu tenho 0,9% em massa e volume, está falando o quê? Que eu tenho 0,9 gramas, que é a unidade de massa, em 100 unidades de volume, que é o quê? ml. Então, eu tenho 0,9 gramas em 100 ml. É isso que fala essa porcentagem aqui de massa por volume do soro fisiológico, que é essa concentração aqui que se iguala ao nosso plasma. É essa concentração de soro fisiológico que a gente utiliza para reidratar uma pessoa, que vai equilibrar, que não vai alterar o equilíbrio do nosso plasma, beleza? Então, as unidades de concentração são fundamentais para preparar e interpretar alguma coisa em laboratório e hospital. Por exemplo, soro fisiológico, como eu falei, significa que tem 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100 ml. Então, voltando aqui, eu coloquei essa questão, mas ela é muito boba. Basta olhar o slide anterior. Baseado na explicação das unidades de concentração, exemplo, soro fisiológico, 0,9%, massa em volume de cloreto de sódio. Qual é a interpretação correta dessa concentração? Está falando o que aqui? Que nós temos 9 ml em 100 ml de solução, 0,9 ml. ml é uma medida de massa, porque aqui está falando massa. ml é uma medida de massa? Não é. Então eu já tiro ela fora. Certo? 0,9 gramas. Gramas é uma medida de massa. Mas é em gramas aqui? Não, está pedindo uma medida de volume. Certo? 0,9 miligramas em 1 litro. 1 litro não é medida de 100. 1 litro é medida de 1000. É 1000 ml. Então, também não resolve o meu caso. Apesar de ter miligramas aqui, que ser uma de massa, e litro, que é uma de volume, não representa essa característica. Não falei que é 0,9 unidades de alguma coisa em 100. Esse símbolo aqui significa porcento. Porcento quer dizer 100, né? Por 100 alguma coisa. Então, eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de solução. Resposta, letra D. Beleza?
Pegando o gancho nessa questão de solução, uma solução muito utilizada é a solução de Ringer com lactato para o equilíbrio ácido-base. A solução de Ringer é uma solução de cristalóides, sódio, potássio e cloro, para poder reorganizar os eletrólitos do organismo. Com ela, normalmente, é administrado lactato. Lactato é o quê? Ácido lático, certo? Então, o lactato é metabolizado no fígado. Vai vir bicarbonato. Esse bicarbonato aqui vai ser liberado no sangue para reduzir o quê? Acidose metabólica. Nós vamos ver isso aqui, ó. A solução de Ringer é pacientes desidratados ou em choque. Nós vamos ver daqui a pouco, vamos construir um raciocínio aqui para entender a questão do tampão, essa questão de equilíbrio ácido e base. Então, acompanhe o raciocínio que nós vamos desenvolver a ideia aqui que vocês nunca mais vão esquecer. Então, ó, ela é usada para pacientes desidratados e em choque. Nós vamos ver o porquê. O lactato, ao ser metabolizado pelo fígado, gera bicarbonato, que ajuda a corrigir acidose metabólica. Então, normalmente, pacientes desidratados ou em choque desenvolvem acidose metabólica. Nós vamos ver o motivo. O equilíbrio entre o dióxido de carbono e água e ácido carbono e bicarbonato é regulado pelos pulmões, que eliminam CO2, e pelos rins, que controlam a excreção de H+, e do bicarbonato. Esse é o sistema tampão do sangue. Nós vamos olhar, nós fizemos trabalhos, estudamos sobre o sistema tampão. Mas o que é uma solução tampão? Primeira coisa que vocês têm que entender é que tampão não quer dizer tampar. Nós não estamos falando aí de uma tampa, não é um tampão de tampar. O tampão aí vem de uma expressão em francês, tampon, que é de amortecer. Então, nós estamos falando aqui que uma solução tampão, ela amortece o que vai acontecer. Então, se nós estamos falando de pH, essa solução tampão, ela vai servir para amortecer uma variação brusca no pH. A gente sabe que o nosso organismo precisa de pH ideal para funcionar. Uma variação brusca, tanto para mais quanto para menos, tanto para mais ácido ou para mais básico do que a faixa normal, é problema. As enzimas não vão funcionar, vão desnaturar e nosso corpo vai entrar em falência. Então, a gente precisa de um sistema de socorro. E o sistema de tampão, ele é um sistema de equilíbrio. Ele é como se fosse um amortecedor, tá? Então, nós não estamos tampando nada, nós estamos equilibrando. Então, quando um ácido forte entra, ou uma base forte entra em contato com o nosso organismo, com a nossa corrente sanguínea, essa solução tampão, esse sistema tampão, vai entrar em ação, tá? Então, ele age como um amortecedor para tentar sempre neutralizar essa variação grande de pH. Para a gente entender essa variação grande de pH, vamos entender um pouquinho o que é ácido forte e o que é ácido fraco. Ácido, de maneira geral, é toda aquela substância, segundo a definição de Arrhenius, que libera íons H+ em meio aquoso. E a base libera OH- em meio aquoso. Isso aí, quando você coloca o ácido em água, ele vai dissociar, vai separar. O Ka, que é a constante de dissociação, se eu tenho um Ka maior que 1, quer dizer o quê? Que esse ácido, quando colocado na água, ele vai dissociar muito, certo? Então, se eu tenho um Ka maior que 1,
o meu ácido é forte. Ele vai dissociar, vai separar todo. Vai liberar muito H+ no meio. Ácido não é o que libera H+ no meio? Se eu tenho um Ka maior que 1 e ele vai liberar muito H+, ele é um ácido muito forte. Ele tem capacidade de deixar aquele meio mais ácido. Certo? Do outro lado, se eu tenho um Ka menor que 1, eu tenho um ácido que vai liberar menos quantidade de H+ no meio. Então, a constante de dissociação dele é menor. Então, eu tenho um ácido fraco, certo? Todo ácido fraco ele tem uma base conjugada forte para ter um equilíbrio. A base conjugada é o quê? É quando eu dissocio um ácido, aquela parte da base que vai complementar para neutralizar esse ácido, tá? Perguntaram a questão do pKa. O pKa é menos log na base 10 de Ka. O que acontece? O Ka ele é um número muito pequeno. Ele é 0,000000. Então, a gente tem que usar ele em notação científica. Quando eu jogo na função logarítmica, ele vai ficar um número grande. Ele vai ficar um número aí na faixa de até 6, 7, 4. Vai ficar um número inteiro mais fácil de enxergar. Só que quando eu jogo na função logarítmica, que é menos 10, menos log do valor na base 10, ele vai ficar um número invertido. Então, se eu tenho Ka maior que 1, pKa é menor ou igual a 1. É o inverso, é só inverter. O ácido forte, se o Ka dele é maior que 1, o pKa é menor que 1. O ácido fraco, se o Ka é menor que 1, o que é o inverso do menor que 1? É maior que 1. Só vocês darem uma lida aqui, vocês vão entender. pKa é o inverso do Ka. Se o Ka para o ácido fraco é menor que 1, o pKa é maior que 1. Porque eu uso uma função logarítmica para poder ficar um número inteiro aqui, né? Um número que não seja uma fração na base 10, aí, um número muito pequenininho, para poder escrever em notação científica. Beleza? É mais comum a gente ver pKa do que Ka. Muito mais comum ver pKa, porque é mais fácil de trabalhar. É um número mais fácil de trabalhar do que o Ka. Beleza? Só para entender essa questão. Então, segundo Arrhenius, ácidos são substâncias que liberam íons H+ em água e as bases liberam OH-. A força de um ácido é medida pela constante de dissociação. Quanto maior o Ka, mais o ácido se dissocia. Portanto, mais forte ele é. Essa questão aqui tem aplicação direta na questão do tampão que a gente está vendo. Quer ver? Como é que vai facilitar agora? Passou 2. Então, eu falei que pacientes com desidratação e choque normalmente apresenta acidose. Por quê? Há má circulação. As células ficam sem oxigênio, vão produzir ácido lático em excesso. Produzindo ácido lático em excesso, o que vai acontecer? Acidose metabólica. Certo? Desidratação por diarreia. A pessoa vai perder muito bicarbonato. Perde-se a base do tampão, daí dá acidez. Beleza? E aí agora que é a ideia da solução tampão. Olha só para você ver. Um ácido fraco tem a capacidade de liberar H+, mas não com grandes quantidades. Então, o que vai acontecer? Ele vai liberar H+, mas ele vai coexistir. Ai, meu filho. Ele vai coexistir. Tá vendo aqui, ó? Então, o nosso corpo ele tem coexistindo gás carbônico, água, o ácido, os íons H+ e o bicarbonato. Tem essa coexistência. Quando cai na minha corrente sanguínea um ácido forte, por exemplo, HCl, é um ácido forte, ele dissocia completamente. Ele libera todos os H+ dele.
Se ele libera todos os H+ dele, o que meu sistema tampão vai fazer? Eu não tenho essa base solta no organismo, ela vai ter a capacidade de captar esses H+ que estão liberados, ela vai captar esses H+ que o ácido liberou e transformar num ácido fraco. Transformando num ácido fraco, o que vai acontecer? A variação de pH no meu organismo, que seria altíssima por conta de um ácido forte, ela passa a ser uma variação mínima por conta do meu sistema tampão. Isso aqui é permanente? Não. Quando isso aqui acaba, quando o meu bicarbonato acaba, vai ter uma grande quantidade ainda. Se eu tiver a exposição desse ácido, eu ainda vou ter grande quantidade de íons H+ sendo liberado. Então, o meu pH do meio ele vai cair bruscamente, vai acontecer. Então, eu tenho uma faixa de pH que o meu tampão funciona bem, que é quando eu ainda tenho bicarbonato aqui para poder fazer esse jogo e coexistir todo mundo aqui nessa situação. Quando acaba o bicarbonato, essa faixa de funcionamento do tampão, isso aqui cai bruscamente, o pH vai variar bruscamente. Então, o sistema tampão é basicamente isso aqui. Então, ó, perigo do pH para o sistema como sangue. Um ácido forte dissocia completamente. Então, libera uma massiva quantidade de íons H+ no meio. Teria uma queda drástica no pH, o meio se tornaria muito ácido. Da mesma forma, uma base forte dissocia completamente, lembra do Ka, constante de dissociação, libera uma massiva quantidade de OH- no meio. Acontece o quê? Um aumento drástico no pH, o meio se torna muito alcalino. Se o sangue não tivesse um mecanismo de defesa, ao contato com um ácido forte ou uma base forte, esse sistema teria um pico, ou uma queda muito brusca no pH. Então, esse sistema tampão, ele entra em ação. Então, ó, o tampão utiliza os dois componentes. Se entrou um ácido forte, a base conjugada tem grande capacidade de absorver esses íons H+ e transformar em ácido fraco. É o que eu mostrei para vocês no slide passado. O bicarbonato, quando libera esse H+ do ácido forte, vai somar com a base, e vai transformar num ácido fraco, deixando essa alteração do pH mais tranquila. Isso até enquanto eu tenho precursores, né? Eu tenho substratos do meu sistema tampão. Acabou, vai ter um pico ou uma queda muito grande no pH por conta de que eu não vou ter mais esse amortecimento. É basicamente igual um amortecedor de um carro. Eu posso colocar um peso muito grande nele que ele vai compensar. Se eu passar do ponto de que ele consegue compensar, o carro vai arriar, né? É basicamente isso aí. Não tem erro. Então, o sistema tampão usa moléculas de dissociação parcial da base do ácido fraco como escudo para capturar e neutralizar os íons liberados na substância de dissociação completa. Uma substância de dissociação completa é quem? Ácido forte e base forte, protegendo o pH do organismo. Olha aqui para vocês verem de novo. Ó. Tem aqui o... Lembra da experiência do laboratório, por exemplo? A gente tinha um meio básico,
rosa lá com a fenolftaleína. Então eu tinha uma base. Começo a soprar quem? CO2 nessa base. Eu tinha, para formar essa base, qual é a base? Água. Certo? É uma solução aquosa. O meu CO2 que eu soprei reage com a água, formando quem? Formando um ácido fraco. Esse ácido, o que ele faz? Neutraliza a base que está no meu recipiente e vai tornando a solução transparente. Ela estava rosa porque a fenolftaleína indica a base. À medida que eu estou soprando o gás carbônico, que está reagindo com a água, transformando em ácido, o equilíbrio ácido-base vai acontecendo e a solução vai ficando transparente novamente. Beleza? Espero que tenha ajudado, né? Nós vamos voltar agora com as próximas revisões. Resolvi fazer separado cada uma para facilitar o entendimento e ficar um vídeo mais curto. Te vejo então na próxima.